pessoal. Sentados, cada um nos seus lugares, sentados para frente, pessoal. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês, nós trabalhamos a diversidade religiosa. Vocês possam conhecer as mais diversas expressões religiosas para desenvolver o nosso campo. Por algum tempo já a gente está trabalhando na religião cristã, o cristianismo, que é uma religião verdadeira, tem mais de 2 bilhões de fiéis. Tem o livro sagrado, que é a Bíblia. Ela é uma das religiões do livro, ou seja, tem o livro sagrado. A Bíblia, que na verdade é um conjunto de livros. E parte desse conjunto de livros, ela compartilha com uma outra religião, que é a religião judaica. O judaísmo compartilha com o cristianismo uma parte do Antigo Testamento, que veio antes de Jesus Cristo. E a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ali nós temos o Gênesis. Gênesis vem do grego, que significa origem, então relata a criação, relata as origens. Ali explica também a diversidade de línguas, o dilúvio, que é um mito presente em praticamente todas as culturas, incluindo os povos, o mito do dilúvio. Nós temos também ali o início do povo de Deus com Abraão, no livro de Gênesis. Depois temos os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, até José, quando o povo vai parar no Egito. E aí depois nós temos o Êxodo. Êxodo significa saída. Então o livro que dá a libertação desse povo no Egito. E nós temos, além desses dois, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, nós temos o Deuteronômio como complemento da lei de Moisés, ou ali uma especificação dos preceitos das regras religiosas que deveriam ser cumpridas pelo povo de Deus. Nós temos o Levítico, que vai falar sobre os rituais religiosos, vai falar sobre a tribo dos levitas, que vai ser responsável por fazer os rituais religiosos, por oficiar no templo. Vai ter também o livro de Números, que vai fazer um recenseamento e mostrar como se multiplicou o povo de Deus. Depois nós temos os livros históricos, o livro 2 Reis, o livro 2 Crônicas, temos os livros proféticos, que são os profetas. Inclusive lá está o livro do profeta Daniel, que é o livro que a gente vai falar hoje na aula. Os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, o próprio livro de sabedoria, tem os provérbios, tem também Eclesiastes, tem os Salmos, tem o Cântico dos Cânticos, são os livros aí sapienciais. Todos eles presentes no Antigo Testamento e compartilhados com cristãos e judeus. De alguma forma também é sagrado para o islamismo, que é outra religião do livro, e outra religião monoteísta. São as 3 grandes religiões monoteístas. E hoje nós falamos mais precisamente, como eu já disse, sobre o livro de Daniel, mas especificamente do capítulo 5 desse livro, onde nós temos ali o episódio do banquete de Belsazar. Belsazar foi um dos reis babilônicos que substituiu, que sucedeu Nabucodonosor. E ali já no período de decadência do Império Babilônico, quando ele vai ser dividido entre os medos e os persas, que eram os povos que vão dominar o Império Babilônico. E assim, depois, consequentemente a isso, o povo de Deus vai conseguir retornar para a terra de Canaã, onde está o templo, porque eles viveram um período de exílio do cativeiro da Babilônia. Exílio onde eles foram escravizados, transformados em servos. Então o rei Belsazar da Babilônia ofereceu um banquete a 1000 nobres, que beberam vinho em taças de ouro tiradas do templo de Jerusalém, profanando objetos sagrados, objetos ritualísticos, estavam presentes ali no Levítico. E depois também, lembrando que quem foi responsável por construir o templo foi Salomão, quem iniciou a construção foi Davi, mas quem termina foi Salomão. E no templo tinha essas taças de ouro, mas as taças de ouro eram para os rituais religiosos judeus, não para a profanação e rituais pagãos, como o do rei Belsazar, né? Mas aí no meio desse banquete, dessa festa, desse frevo,
Um dedo, na verdade, uma mão com um dedo, né, apareceu e escreveu uma mensagem na parede. Estava acontecendo a festa. E o rei prometeu, então, riqueza a quem conseguisse interpretar esse sinal. Foram chamados vários sábios, mas ninguém conseguiu fazer a interpretação do que acontecia no Espírito, de qual era a mensagem transmitida por essa mão, por esse dedo do banquete. Aí quem foi chamado foi Daniel, a esposa de Belsazar, falou que Daniel, um grande sábio, que tinha outrora decifrado sonhos, elaborado visões sobre o futuro, era um grande profeta. E aí Daniel foi chamado, eles ofereceram para Daniel riquezas, posição em troca aí de decifrar a mensagem. Só que Daniel não estava preocupado com isso não. Com riquezas, ele nunca se preocupou, ele nunca quis inclusive participar desses banquetes regados a iguarias e a vinho. Ele preferia beber água e comer vegetais, frutas, verduras e legumes. Isso inclusive não era vantagem, porque os outros sábios que consumiam vinho direto e comiam essas besteiras acabaram definhando intelectualmente. No momento que o álcool atrapalha o sono, né, se alimentavam mal, isso também acaba inflamando o nosso corpo, ele produz obesidade, problemas de saúde, então atrapalha o sono, atrapalha a nossa constituição física. E Daniel preferiu manter essa dieta de água vegetais, foi muito mais saudável e deu ele uma vantagem intelectual sobre os outros sábios e fez com que ele se tornasse o maior sábio ali na época do exílio babilônico. Então, pensando aí a oferta, ele explicou, aliás, recusando a oferta, ele explicou ao rei Belsazar que Deus estava descontente por sua falta de fé e que seus dias estavam contados. Então a profecia é justamente essa, que o Império Babilônico estava por dias contados e o próprio rei Belsazar estava por dias contados no poder. O rei o recompensou ele com um alto posto, mas só que Daniel nem chegou junto a esse posto, porque naquela mesma noite que Daniel revelou o significado da mensagem, o Império Babilônico caiu, foi invadido pelos medos e persas. Ele reconheceu Daniel como um fiel servidor de Deus, mas ele não conseguiu reverter a profecia se cumpriu ainda mesmo naquela noite. Mostrando que a infidelidade, a profanação das coisas de Deus, isso leva a consequências trágicas e desastrosas. Apesar de que o próprio povo de Deus também se pegou várias vezes, mesmo sendo o povo de Deus, mesmo realizando os rituais religiosos. Isso mostra que se lascar todo mundo vai. Seja pagão, como o Império Babilônico, seja o próprio reino de Israel, que diante dos seus principais reis também cometeu inúmeros pecados. Davi e Salomão, considerados os dois maiores reis de Israel, só fizeram merda. Davi fez umas merdas ali para poder pegar Betsaba, jogou o marido dela os leões, colocou ele na frente de batalha dele com ele, para poder casar com ela. O Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Um povo bem safado, bandido. E mesmo sendo o povo de Deus, tem um monte de merda empreendida por esse povo de Deus. Porque infiel, na verdade, todos nós somos infiéis. E para a vida, as consequências dessa infidelidade é sempre a gente se lascar. Então, esse é o relato do banquete de Belsazar no livro de Daniel, capítulo 5. Aprenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Preparado? Por hoje é isso aí, galera.